Lucas capítulo 15, do versículo 11 ao versículo 32. Diz assim a palavra do Senhor. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos teus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu e ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Irmãos, essa é a terceira parábola que Jesus conta em sequência, em relação a uma situação que está descrita nos versículos 1 e 2 do capítulo 15, que diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. A mensagem de Jesus era uma mensagem que tocava diretamente no coração daqueles que eram classificados como publicanos. Quem são esses? Aqueles que trabalham para o império, aqueles que trabalham para os nossos opressores, vistos muitas vezes como os aliados daqueles que são contra nós, nossos inimigos. E os pecadores, que são todos aqueles que não têm o vínculo religioso, que não estão ligados a nós. E essas pessoas que aparentemente estavam desgarradas, eram afastadas, eram retiradas do convívio, eram pessoas que ouviam a palavra de Jesus e se sentiam atraídas a ele. Viam que as palavras de Jesus não eram palavras, digamos assim, condenatórias, ainda que eram palavras desafiadoras. Se nós olharmos a palavra de Jesus, ele não está passando a mão na cabeça de ninguém e dizendo: venha tranquilo, está tudo em paz. Ao contrário, ele lança palavras difíceis, mas palavras de amor. Amor que toca o coração desses que estão longe. Mas o versículo 2 diz: e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. É interessante que enquanto essa palavra toca e atrai aqueles que estão afastados ou aqueles que são afastados, aqueles que representam a igreja, aqueles que representam a religião, aqueles que representam o que deveria ser o amor do Senhor, está murmurando, porque Jesus está em companhias inadequadas. Jesus deveria estar participando apenas do momento de comunhão entre os santos e aqueles não são santos.
E é exatamente nesse contexto que Jesus começa contando a parábola da ovelha perdida, mostrando a importância daquela ovelha, uma em 100 que está desgarrada. Depois ele mostra a importância daquela moeda, uma em 10 que havia sido perdida, mas agora ele mostra a importância de um filho em 2 que se desviou, que se afastou. Jesus está mostrando acima de tudo como que o Pai olha os seus filhos que estão afastados, seus filhos que se desviaram, seus filhos que talvez não estejam entre estes fariseus e escribas, mas os seus filhos que estão entre estes publicanos e pecadores. O filho que ele ama e que às vezes, exatamente por amar, ele tem que tomar algumas atitudes difíceis aos nossos olhos, mas atitudes difíceis que precisam ser tomadas por esse pai amoroso, e esse pai que olha para aqueles que estão distantes, que muitas vezes nós mesmos não olhamos já não olhamos mais com bons olhos. E Jesus mostra como que o pai os vê. Ele toma 4 atitudes, que eu espero deixar 4 verbos que fiquem gravados na nossa mente, porque são atitudes que o pai toma para conosco, são atitudes que nós, reproduzindo a ação paterna, precisamos tomar com aqueles que estão afastados, com aqueles que estão distantes, que são filhos também deste pai amoroso. A primeira atitude que esse pai toma é a atitude de deixar. Vamos gravar esse verbo? Fala, deixar. Deixar. Irmãos, deixar é difícil. Principalmente quando o que a gente está vendo o filho fazer, a gente sabe que não vai dar certo. Mas há um momento na vida do filho em que ele precisa ser responsável pelas suas próprias atitudes. Talvez aquele momento em que a gente diz assim, hora do amadurecimento, talvez vai refletir que não há amadurecimento. Observe a história, o que está acontecendo. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles olha para o pai e diz: pai, dá-me a parte da herança, a parte dos bens que me cabe. Isso significaria uma afronta para o pai. Ele está vivo. Na verdade, ele só tem direito à herança quando o pai morre. E ele está olhando para o pai e, em primeiro lugar, está dizendo algo como: já não te considero mais o meu pai. E eu quero viver a minha vida, eu quero buscar minhas próprias ideias, meus próprios sonhos, e ao considerar o que seria a minha parte da herança, que pela lei seria 1/3, visto que o filho mais velho teria o direito ao dobro da herança, ele teria direito a 1/3 do que o pai possuía, e o pai, ao entregar isso, estaria não somente dando o decreto de morte para si mesmo, mas estaria dizendo para o filho aquilo que talvez ele achava, que ele já era completamente autônomo, capaz de viver sem precisar do seu pai. Talvez a vida na casa do pai já fosse chata. Talvez o pai não tivesse uns objetivos tão grandiosos para ele, como ele mesmo tem. Afinal de contas, a nossa mente jovem, desculpa jovens, né? Não estou falando de você que é jovem, estou dizendo todos nós, quando chegamos nessa fase da vida, nós somos alimentados por sonhos que muitas vezes são vistos por aqueles que já viveram mais tempo e tentam dizer para nós, alguns com sabedoria, outros com frustração, por isso é difícil para o jovem discernir de fato, né? Isso não vai dar certo. A gente diz, comigo vai dar. Como é difícil para um pai deixar o filho seguir o seu caminho. Não somente quando ele está deixando o filho fazer algo que é bom e que ele sabe que vai dar certo, porque tem que romper o cordão umbilical, que não é só da mãe, gente. O pai também tem cordão umbilical, só que está na mãe, né? Mas ele cria vínculos, ele também sofre com essa história. Mas quando você vê o filho caminhando para algo que não vai dar certo, dói, machuca. Mas é preciso deixar. É preciso deixar.
Porque algumas vezes nós só aprendemos quebrando a cara. Algumas vezes a gente só aprende em cima de erros, de circunstâncias, que muitas vezes nos fazem chorar. E se não pudermos passar por essas experiências, se precisarmos sempre, se sempre estivermos sendo protegidos, pode ser que jamais venhamos a aprender a dureza da vida. Talvez a gente nunca amadureça. A primeira atitude difícil que aquele pai toma para esse filho é deixar ele seguir a sua vida, deixar ele errar. Como o pai ou a mãe que deixa o filho colocar a mão no forno quente, depois de ter avisado várias vezes, não faça que você vai se queimar, e um dia deixa. Dói mais em quem deixa do que em quem sofre, mas deixar significa que eu estou falando a verdade para você. Sabe, irmãos, todos nós passamos por essa experiência, não como pais, mas como filhos que um dia se revoltaram contra Deus. Louvamos ao Senhor que hoje estamos aqui, mas quantos estão lá simplesmente porque querem dizer para Deus que podem viver sem Ele? Estão tentando lutar pela sua vida, e às vezes a gente vê tantas pessoas dizendo assim: por que Deus não faz nada? Por que Deus, se Deus existe, se Deus ama, por que Ele não impede o sofrimento? Ele não impede porque Ele é Pai. Perguntaram uma vez uma pessoa: onde Deus estava quando meu filho passou por todo o sofrimento e veio a falecer? E o outro respondeu: no mesmo lugar em que ele estava quando o filho dele, clamando na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Entregou a sua vida e morreu por nós. Ele não impediu o sofrimento de Jesus, ainda que Jesus nunca tenha sido rebelde. Ele não impede o nosso sofrimento. E muitas vezes deixar-nos passar pelas adversidades é uma prova do amor paterno que Ele tem por nós. Deixar é a primeira atitude. Mas a segunda atitude é um esperar. Esperar. Talvez eu pudesse colocar essa palavra esperar, é a que eu quero que grave. Então vamos falar qual é a primeira? A segunda? Esse esperar não é um esperar de qualquer forma. Quando nós observamos um pouco mais à frente a história, vemos que o filho está vindo e o seu pai, ele o observa de longe. A palavra dá a ideia de que o pai está costumeiramente aguardando a volta do filho. É como se ele soubesse, talvez não soubesse quanto tempo, mas soubesse que ele iria voltar, que haveria uma história para ser contada. Sabe, irmãos, a gente conhece bem os nossos filhos, não é verdade? É claro que às vezes a gente se equivoca, mas a gente conhece. A gente sabe quando ele está tomando atitudes imaturas, vai quebrar a cara e vai voltar. Sabe quando a atitude mais imatura é o orgulho, e esse orgulho um dia vai ser quebrado, nem que seja da pior forma possível. A gente sabe essa história e a gente às vezes tem tanta dificuldade de esperar. Não é muito mais fácil jogar na cara? Não é muito mais fácil, quando vê a situação, dizer, bem feito? Não é muito mais fácil bater a porta na cara? Olha o que esse pai fez. Ele aguardou o tempo necessário para que a obra pudesse ser completada na vida daquele filho. Eu fico imaginando o filho contando a história. Como eu saí de casa e como eu voltei. O momento que marca a decisão do filho de não mais continuar lutando não é quando ele olha para si mesmo e acredita firmemente que pode fazer algo diferente. É o momento em que ele para, observando os porcos que ele tratava, desejando se alimentar daquilo que havia fatura para os porcos, não para ele. E a primeira coisa que ele lembra é: na casa de meu pai, nem os trabalhadores passam o que eu estou passando.
nem os trabalhadores passam. E ele volta para poder simplesmente ser tratado como um dos trabalhadores. O pai tem paciência para esperar, irmãos, e olha quantas histórias grandiosas a gente vê, não somente na história da igreja. Agostinho teve uma mãe intercessora, que orou a vida toda pela transformação na vida do seu filho. Ele largou a vida dissoluta e se tornou um dos maiores teólogos da história da igreja. Quantas mães, sejam Déboras ou Anas, são dois ministérios muito conhecidos, o Desperta Déboras e o Ministério Ana da nossa SAF, que clamam incessantemente por aqueles que estão lá fora, intercedendo, esperando, e essa é a postura desse pai que está não somente esperando para ver o que vai acontecer, mas esperando, acreditando que a história que Deus tem na vida do seu filho vai se realizar, ele vai voltar, ele vai voltar. Muitas vezes ele volta feliz, porque realizou tudo aquilo que esperava, mas muitas vezes volta destruído, ferido, marcado, machucado. Mas o texto diz que o pai está ali, esperando, como esperou pacientemente a obra que Deus tem feito em nossas vidas. Como espera pacientemente esses pecadores e esses publicanos, que eles compreendam a voz do Senhor. Como devemos esperar pacientemente o que Deus está fazendo na vida daqueles por quem nós choramos, oramos e clamamos que Deus toque na vida deles, que Deus os traga de volta. Deus espera pacientemente. Mas ele tem que tomar agora uma terceira atitude. Qual é a primeira? Segunda? A terceira, perdoar. Perdoar. Eu me encanto nesse texto, porque eu vejo que aquele filho, ele voltou verdadeiramente quebrantado. Ele tem um plano mirabolante na sua cabeça. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Olha, eu não estou pedindo aqui a dignidade de filho, eu estou pedindo aqui simplesmente o direito de morar debaixo dos teus cuidados, pois um escravo teu é melhor cuidado do que esse filho que te deixou. Eu quero apenas um espaço para poder estar debaixo dos teus cuidados. E o que me faz acreditar que realmente ele foi quebrantado? Porque quando ele chega para o pai e fala: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, o pai não espera ele falar, não. O pai já o abraça, o beija, demonstra claramente a felicidade de ver o filho de volta. E se ele não tivesse realmente quebrantado naquela hora, ele diria assim: esquece o plano. Olha só, o coroa me aceitou numa boa. Esquece o plano dele me aceitar como um trabalhador. Eu vou ser o filhão dele mesmo de volta. Mas ele interrompe aquele gesto, aquele ato de amor do pai e diz: não sou digno de ser tratado como teu filho. Não sou digno. E o pai não se importa, porque mais importante para ele do que as feridas, do que o descaso anterior, é saber que o seu filho está de volta, para ser de novo amado, tratado com carinho, com a honra, como ele nos trata, irmãos, como ele nos trata. Esse é o pai maravilhoso que olha para o passado e consegue não passar uma borracha, porque borracha ainda deixa marcas. Ele não passa menos ainda aquele liquid paper, né? Que fica aquela marca que alguma coisa aconteceu. Ele simplesmente ignora o nosso passado, não leva em conta nada mais. Ele nos coloca de novo como seus filhos amados. Irmãos,
Esse é o amor que o Pai tem, é o amor que nós devemos ter por essas pessoas que estão perdidas, marcadas por um mundo que destrói cada vez mais e mais. Enquanto os fariseus, enquanto os escribas estão dizendo, não devemos comer sequer com eles, não são dignos do nosso afeto, Jesus diz para ele, devemos perdoar aqueles que estão sedentos de ouvir essas palavras transformadoras. O mundo já tem machucado demais a gente. O amor do Pai cura. Cura porque Ele perdoa. Perdoar é olhar para frente e não para trás. É acreditar que o amor constrói, até mesmo quando tudo havia sido destruído. Mas tem mais uma palavra, porque é muito fácil para a gente olhar para aquele filho, né, que havia abandonado o pai, foi embora, sofreu, voltou para casa, experimentou o amor, tudo bem, a gente pode olhar para isso e dizer que coisa maravilhosa, olha que exemplo, o pai deixou ele ir, não insistiu, o pai esperou o tempo da obra que Deus fez, que maravilha, Deus fez a obra, trouxe o filho, o pai perdoou, joia, mas por que agora esse rapaz rebelde que fez isso tudo, que gastou tudo que era nosso, está sendo recebido com festa, e eu aqui, sempre fui um bom filhão? Que isso? Eu nunca desobedeci meu pai. Eu sou um exemplo de filho. Não é justo. Sabe, irmãos, eu creio que quando ele fala desse filho, ele está olhando para os escribas e para os fariseus. Ele está dizendo assim, vocês se acham bons demais. Claro que vocês não têm as marcas que esse outro publicano e pecador tem. É muito mais emocionante ouvir a história de pessoas que o mundo tentou destruir e Jesus resgatou. Os famosos ex, né? Ex-viciado, ex-drogado, ex-assassino, ex-isso, ex-aquilo, ex-tantas coisas. É gostoso ver isso, mas às vezes a gente se sente culpado de não ter sido nenhum ex, porque estamos festejando aquele que voltou. Desculpa se eu estou falando algo errado aqui. Não é a questão de olhar para o testemunho deles, é questão de olhar para nós, enquanto nós estamos dizendo assim, eu queria ter uma experiência mais profunda com o Pai, e a gente não vê que estar o tempo todo ao lado dele, experimentamos a graça de Deus da mesma forma, porém com menos marcas e menos feridas. Entender que não precisamos passar por todo esse processo de que o pai deixou aquele filho sair, esperou a ação do Senhor na vida dele, perdoou aquelas marcas, aquelas feridas. Nós não somos melhores porque ele fez a mesma coisa por nós. Ele nos deixou sair de casa, mas nos deixou viver dentro de casa. Ele não esperou que o mundo trouxesse as cicatrizes, as marcas que trariam cicatrizes para o resto da nossa vida. Ele esperou que essas marcas acontecessem na nossa vida dentro da própria casa. Ele não perdoou o filho que voltou, ele também perdoou o filho que ficou. Somos perdoados, mas ele precisa de uma quarta atitude, porque agora os filhos estão, um está alegre e o outro está triste, e ele precisa agregar. Vamos falar a quarta palavra? Qual a primeira? A segunda? A terceira? A quarta? Agora o pai deixa a festa e vai lá fora. E ele olha para aquele filho que sempre esteve ao lado dele. Ele olha para aquele filho que é o trabalhador, na verdade é o dono de toda a sua herança. Ele olha para aquele que está chateado, está triste, e ele diz assim: meu filho, qual é a sua reclamação? Pai, eu te sirvo com toda a dedicação, o senhor nunca me deu um cabrito para eu comemorar com meus filhos, com meus amigos. Agora para esse outro, o senhor mata um novilho cevado.
E ele olha com muito amor para o seu filho e diz: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Mas nesse momento, meu filho, a gente precisava regozijar. A gente precisava se alegrar. Porque o teu irmão, ele estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. O texto não diz, mas está na cara aqui, né? Que o pai e esse novo filho entraram abraçados e regozijavam juntos. E o processo desse amor se cumpriu plenamente na vida dos dois filhos. Os dois filhos que descobriram o amor de um pai que deixa, fora ou dentro, que espera o tempo necessário, fora e dentro, que perdoa, sejam com duras marcas ou sem nenhuma marca, e que faz com que esses irmãos, tanto o que saiu quanto o que ficou, se regozijem e se alegrem, porque são a mesma família. Irmãos, esse texto mostra não somente o pai que nos ama. Talvez seria bom para as irmãs, os filhos podem dizer: viu, pai, é assim que você tem que ser dentro de casa. Mas ele mostra o amor que nós precisamos ter para com o nosso irmão, para com aqueles que o Senhor tem tratado, seja dentro ou fora da igreja. Então, quem tem que aprender a deixar e não impor regras somos nós. Quem tem que aprender a esperar, esperei pacientemente. Esperar com oração, esperar sabendo que o tempo de Deus vai se cumprir. Estar lá na beira esperando apenas a hora que Deus vai fazer, vai trazê-los de volta. Somos nós. Quem tem que aprender a perdoar, por maior que tenha sido a ofensa, somos nós. E quem tem que aprender a agregar, quando a festa é interrompida pelo sofrimento de alguém, pelo choro ou a revolta de alguém, que se acha injustiçado pela volta deste outro que estava perdido, quem tem que agregar somos nós. Esse é o amor que o Pai nos ensinou a mostrar no mundo, e que Deus nos ajude. Amém?